Machado. Gente, essa gestão do tempo, eu fico assim refletindo, sabe? O quanto isso vem sendo pertinente atualmente, sempre foi. E agora mais ainda, né? Com esse mundo digital. E geralmente as pessoas elas me indagam muito sobre isso. Antes de ser docente, de ser empreendedora, de ser psicóloga, mentora, eu sou mãe, né, da Maria e do João, eu sou esposa, eu sou filha, eu tenho aí toda uma base que me sustenta, né, e me torna a mulher que eu sou hoje. E as pessoas, elas me indagam, Gabi, como é que tu dá conta, mulher? Me diz bem aí. E eu confesso para vocês que esse dar conta, né, ele veio através de algumas dores, né, porque até então como eu sou muito dinâmica, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, de fazer um planejamento, de ser flexível ao ponto de deixa eu olhar aqui esse aplicativo, deixa eu ver essa ferramenta aqui para melhor gerir o tempo. E com o passar do tempo, eu fui percebendo o quanto isso faz parte da nossa vida e o quanto isso é importante para que a gente possa ter uma vida produtiva e em equilíbrio, né? Geralmente eu faço a conexão de gestão do tempo com o equilíbrio em todas as nuances da nossa vida para que a gente possa ter uma vida produtiva. E aí eu queria começar esse nosso bate-papo, esse nosso momento perguntando para vocês, o que é gestão do tempo para vocês? Coloquem aí no chat, gente. Vão colocando aí no chat, ou quem quiser responder por aqui também respondam, fiquem à vontade. Para mim é planejamento. Planejamento, certo. Quem mais? Ai, meu Deus, está passando os... Pronto. Bom, já falamos que é planejamento, muito bem. Alguém quer dar mais alguma dica sobre o que é gestão do tempo para você? A Adriene colocou aqui, é saber administrar e conciliar as tarefas. Perfeito, perfeito. E é isso mesmo, né, gente? Quando a gente fala de gestão do tempo, está muito ligada a um processo de priorizar, organizar as tarefas, aproveitando melhor o tempo, o que resulta em ser produtivo. E aí, gente, eu paro assim para a gente fazer uma reflexão do que é esse ser produtivo. Eu passei muito tempo da minha vida pensando que ser produtivo estava relacionado a trabalhar muito, né? A realmente ter uma alta performance no trabalho. E aí foi por isso que eu comecei, né, esse nosso momento falando que trouxe algumas dores até eu aprender a gerir o meu tempo. E quando eu falo de produtividade, eu gosto muito de trazer, gente, essa questão do equilíbrio, né? Então, quando eu tenho um equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, e aí cabe uma reflexão, porque você saber gerir o tempo é você ser produtivo em todas as áreas da sua vida. Beleza, que você consegue ter uma performance bem no seu trabalho, mas de 1 a 10, o quanto é que está aí a tua saúde? O quanto que você vem priorizando a tua saúde física? Coloquem aí no chat. De 1 a 10, o quanto que vocês vêm priorizando a saúde mental de vocês? E olha que a gente está num tempo, né, em que ter saúde mental é vida, né, minha gente? Porque essa pandemia, ela veio assim de uma forma que se a gente realmente não souber priorizar o que é importante, a gente acaba aqui sendo engolido com tanta informação, com tanta coisa, e aí a gente acaba adoecendo. Né? Então, de 1 a 10, como é que está a tua relação amorosa, a tua relação com os teus filhos, com a tua família? E eu estou fazendo, gente, vocês refletirem sobre isso, porque tudo isso é importante para que vocês tenham uma produtividade e não adoeçam. Porque uma produtividade focada em apenas uma dessas áreas da vida, ela pode trazer o adoecimento.
né? Então, a gente precisa se preocupar. Ah, legal, eu estou sendo produtivo no meu trabalho? Beleza, mas como é que está a minha espiritualidade? Como é que está a minha vida pessoal? Como é que está a minha relação em todas as áreas da minha vida? Porque viver em equilíbrio, gente, é isso que traz a felicidade, sabe? E eu digo isso por experiência própria, né? Porque, assim, principalmente quando eu iniciei a minha trajetória empreendedora, a gente, quando abre uma empresa, é um filho que a gente tem, né? Ou às vezes a gente vai iniciar uma carreira em uma empresa, está iniciando um estágio, iniciando uma faculdade, a gente inicia com aquela empolgação e acaba que tem uma tendência de se ter um foco maior no aqui e agora, naquilo que você está fazendo. Sim, mas as outras áreas, né? E aí eu, com o passar do tempo, fui percebendo o quanto que eu estava deixando outras áreas da minha vida a desejar. E aí foi isso que me fez realmente parar e olhar para muita coisa ainda do que o Lucas vai já falar para vocês, viu? Que é aí alguns métodos, algumas ferramentas para que vocês possam ser mais produtivos, né? E o que eu deixo aqui nesse primeiro momento é vocês sempre olharem a produtividade em todas as áreas da vida de vocês e buscar o equilíbrio frente a isso. E aí, gente, eu queria que vocês me falassem o que essa imagem remete a vocês. Quando vocês olham para essa imagem, o que ela reflete? Me contem. Para mim é contra o tempo, correndo contra o tempo. Correndo contra o tempo. O tempo voa. O tempo voa. Correndo contra o tempo, o tempo voa. É bem isso que o Lucas falou, é o tempo voando, a gente não tem tempo para tudo, né? A gente sempre chega, às vezes, no final da semana, cara, não consegui fazer metade das coisas que eu queria fazer, seja no trabalho, seja no pessoal, seja no lazer ou algo do tipo no final de semana, enfim, é como se realmente o tempo corresse, né, na verdade. Parece gente... uma sensação de fuga, o tempo foge. Quando eu olho essa imagem, é uma sensação de fuga, assim, foge entre as mãos. Legal, Larissa. Gente, o tempo voa. E o tempo é o quê, minha gente? Limitado. Presente. Né? O tempo é presente, o tempo é limitado, o tempo é dinheiro, o tempo é precioso. Muito bem, gente. Quando a gente fala do tempo, né? Inclusive, geralmente, quando a gente faz essa pergunta, as pessoas acabam remetendo muito que tempo é dinheiro, né? E eu costumo sempre olhar e focar que o tempo ele não é dinheiro. Tempo é valor. E o que você valoriza? O que é importante nesse momento para você? Independente aí, de repente, de quem criou essa fase tão famosa, né, de que o tempo voa, ou de que o tempo é dinheiro, mas será que o tempo se limita só a dinheiro? Quão importante é esse dinheiro nas nossas vidas? Eu digo isso, gente, por quê? Porque a gente busca, né, o tempo todo, a maioria, né, quando a gente vai olhar o cenário, quando a gente vai buscar no mercado de trabalho, as pessoas elas estão trabalhando num ritmo muito frenético, né, em busca desse dinheiro. Mas quando a gente pergunta o que tem de valor na sua vida, aí elas se remetem, é meus filhos, é minha qualidade de vida, não, a minha pessoa é o que é de mais valor na minha vida. Então, assim, eu não estou dizendo, né, que dinheiro não é importante, pelo contrário, dinheiro é importante, mas filhos são importantes, nossa família é importante, nosso trabalho é importante. O que vale a pena e o que é imprescindível é que a gente saiba e entenda o que é prioridade na nossa vida. Quando a gente aprende e tem a compreensão do que é prioridade na nossa vida, a gente consegue gerir melhor o tempo, né? Então, assim, aqui no início eu perguntei sobre a saúde de vocês. Teve gente que botou aqui que de 1 a 0 não está nenhum, que está 0, né? E aí, com certeza, isso traz consequências. Quando a gente não olha para o que é importante se torna o quê? Urgente. Quantas e quantas pessoas elas não vão para um hospital na urgência porque elas não se cuidaram quando era importante? Teve gente aqui que disse que se separou do marido, embora não estava muito bem antes, e com a pandemia ajudou. Mas eu costumo dizer, gente, que
exatamente como ela disse que não estava bem antes, né? Mas o que faltou para esse olhar para as relações, né, gente? Então, você saber gerir o tempo é você olhar para cada particularidade dessa, né? Então, tempo é valor, e isso é muito peculiar, e isso é de cada um, né? Porque o que é importante para mim pode não ser para o Lucas, pode não ser para a Larissa, ou pode ser para ambos, né? O que a gente precisa fazer é realmente, aqui não é dizer o que é certo e o que é errado, mas sim o quanto é que isso reflete sobre a gente, entender o que realmente importa e o que é, de fato, prioridade para nós, tá certo? Bom, e aí, gente, o que acontece? Só trazendo aqui... Só para informar os 10 minutinhos, assim, para ir se organizando. Já deu os 10, né? Pronto. Só trazendo aqui, gente, o conceito, né? A gestão do tempo, ela se divide em dois aspectos. O tempo físico, né? Que é o tempo cronológico, é tudo aquilo que a gente pode marcar, as horas, os minutos, os segundos. E o tempo social. Esse tempo social, ele é o quê? Ele é o recorte do tempo físico ao contexto social. E aí, gente, quando a gente olha para isso, a gente passa a observar a quantidade de fatores que exercem influência sobre essa perspectiva do tempo. E que realmente, se a gente não tiver aí o que é prioridade para a gente, isso acaba que realmente o tempo vai continuar voando, sabe? Então, o comportamento das gerações, né? Quando a gente para olhar os meus avós, o ritmo que eu tenho hoje de trabalho, de cuidar da família, de ter qualidade de vida, é totalmente diferente dos meus avós. A economia, a experiência, quanto mais eu tenho experiência, né, mais rápido eu sou para poder gerir algumas coisas. A tecnologia, você já olha o quanto que a tecnologia hoje, gente, está favorecendo, né? Já pensou vocês aí terem que ir para Fortaleza, Ceará, assistir esse Talks? Né? Então, vocês estão aqui, a tecnologia nos trouxe isso. Porém, tudo tem dois lados, né? Tem o lado positivo, mas também tem o lado em que a gente precisa ter cuidado, né? Se a gente for parar para olhar, a gente precisa também saber o que faz sentido para a gente, o que faz sentido para a nossa vida, o que faz sentido para o Lucas, para a Larissa, e isso a gente só sabe quando a gente prioriza, quando a gente tem claro o que é importante para a gente em todas essas áreas da nossa vida, tá bom? E aí, gente, eu trouxe aqui algumas atitudes, de uma forma assim, bem rápida, que impede de vocês aí ter mais tempo. Por exemplo, não incluir as metas pessoais na sua agenda. Isso acontece muito, né? Quando tô fazendo algum treinamento presencial, eu pergunto, gente, deixa eu olhar a agenda de vocês, deixa eu ver aí o que tem de agendamento da vida pessoal. Ou eu peço para levantar a mão, gente, quantos de vocês aqui colocam metas pessoais ou atividades da vida pessoal que vocês precisam fazer? E aí a gente percebe que pouquíssimas pessoas levantam a mão. Por quê? Porque geralmente a agenda, ou digital, ou a agenda física, ela está mais voltada aos aspectos profissionais, né? Outro ponto que impede a gente também ter mais tempo é dizer não, ou dizer que não tem tempo para nada, né? E a gente sabe que nós temos tempo, sim, né? O que vai discernir esse tempo é a prioridade que a gente dá a cada coisa. Outro ponto que impede a gente de ter tempo é não saber dizer não. Nossa Senhora, gente. Você não sabe dizer não, você, além das suas obrigações, você vai carregar aí muita coisa que é do outro. E aí, de repente, você está aí apagando incêndio no limite do estresse, porque não sabe dizer não. Outro ponto também que impede de você ter mais tempo é você procrastinar. A gente sabe que a procrastinação, gente, ela é inerente ao ser humano, né? Porém, a gente precisa ter cuidado, né? Até que ponto é que essa procrastinação ela não está limitando a minha vida e está fazendo com que eu não seja protagonista, né? Daquilo que eu gosto, daquilo que faz sentido para mim. Desorganização. Outro ponto aqui fatal, né? Quando você até estava comentando no início do Talks, que quando iniciou a pandemia, que eu tive que ficar 100% remoto,
eu tava altamente desorganizada, porque eu tinha o costume de trabalhar muito fora, mas em casa era para minha família e para os meus filhos. E aí o que acontece? Eu trabalhava na cozinha, eu trabalhava no quarto, eu trabalhava na sala, e aí eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ter um espaço de trabalho, e aí isso trazia inúmeras consequências negativas, né? Porque quando você não consegue ter foco, você não consegue produzir legal. Então, a desorganização é um dos pontos, e esse é um dos tipos de desorganização, né? Então, quem trabalha em home office, você ter um espaço adequado de trabalho, eu só consegui ficar organizada depois que realmente eu montei um espaço para eu trabalhar. Vilões do tempo, né? Você realmente se deixar levar aos vilões do tempo. Quem são os vilões? WhatsApp, televisão, e-mails que não fazem sentido, né? As redes sociais, Instagram em horários indevidos, tudo isso, gente, são vilões e roubam o nosso tempo. Às vezes, de uma forma que a gente nem perceba. Eu vou lhe mandando aqui algumas disciplinas cursadas das pós, e você escolhe e você me avisa que eu baixo o material. Ah, deve ser. Bom, gente, e por fim, não se conectar com você mesmo. É um outro fator que impede de você ter mais tempo. Quando eu falo essa conexão, gente, é você olhar para você, para todas as áreas da sua vida, e o que é prioridade para você, certo? Então, isso tem que estar muito alinhado para você gerir melhor o seu tempo, senão você não vai saber. Antes de você buscar ferramentas, métodos, é importante você se conectar com você mesmo, olhando para essas áreas da vida. E aí, gente, só para finalizar, eu trouxe aqui um link, né, que ele é um diagnóstico de como vocês estão com relação à gestão do tempo. Esse material, vou estar passando para a Larissa depois, ela pode estar compartilhando com vocês, mas, inclusive, ele foi extraído desse livro, né, que é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, onde ele ele fala muito dessa conciliação da família, do trabalho, da vida, e ele traz um inventário de diagnóstico para a gente avaliar como é que está o nosso tempo, se a gente realmente está deixando as coisas mais... o que é importante está deixando de lado e fazendo mais o que é urgente, ou se a gente está focando mais no que é circunstancial. O Lucas, ele vai já falar mais com vocês sobre isso, né? Mas para finalizar, eu quero deixar esse link com vocês para vocês se autoavaliarem. E depois de vocês se autoavaliarem e saber aí, né, em qual das áreas é que vocês se encontram, vocês vão aí para o plano de ação, que com certeza o Lucas vai trazer aí muitas informações de que forma é que vocês podem aí melhor gerir o tempo de vocês e serem mais produtivos. E só para finalizar, gente, eu gosto muito dessa frase, né? Então, o que você prioriza hoje definirá quem você se tornará amanhã, tá bom? Então, é isso. A gente vai... Perguntas, dúvidas, questionamentos, deixa tudo para o final, né, Larissa? Como é? Isso, vocês podem ir colocando no chat também, né, que eu já vou conferindo, mas guardar um pouquinho mais para o final, que a gente junta essas perguntinhas. Bacana, pessoal. Gabi, eu queria te agradecer mais uma vez, né? Foi super bacana. A Larissa, ela já disponibilizou no chat o link que você colocou aí para o pessoal fazer esse diagnóstico, né? E eu queria agora passar a palavra para o Lucas e apresentar um pouquinho do Lucas para vocês, que já foi meu colega de trabalho, né? Um baita de um profissional. E o Lucas é administrador, pós-graduado em gestão de capital humano e liderança corporativa, com formação em mentoring e coaching, atua há mais de 10 anos na área de RH e atualmente é especialista em desenvolvimento humano na eByte, que é uma empresa de tecnologia aqui de Fortaleza, com atuação até nível nacional hoje em dia, aí, que é uma grande empresa local e case de sucesso aí no Brasil todo. Lucas, fica à vontade, cara, é contigo. Valeu, Vitor. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, né, pela confiança, por um tema que a gente vem batendo tanto. A gente bateu um papo aí no início que está bem, né, na veia de todo mundo hoje, buscando desenvolver essa competência que se tornou, eu acho que, indispensável, tanto dentro do mundo corporativo, como para a gente já ver o que algumas pessoas ainda não estão no mercado,
né? Mas também é indispensável para a gente conseguir atingir objetivos pré-formação, né? Digamos assim. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu também trouxe um materialzinho. Vocês estão visualizando já, pessoal? Sim. Sim, vamos lá. A Gabi fez algumas reflexões, eu até anotei uns pontos aqui, Gabi, alguns insights, né? A gente está aqui para compartilhar, mas também para aprender. E eu achei muito bacana quando tu falou do equilíbrio, né? Dessa questão de buscar o ponto de equilíbrio. Eu acho que a gestão do tempo... Tá branco e preto. Eu acho que tem alguém com o microfone ligado, mas eu acho que tem muito dessa questão do buscar esse equilíbrio para ser mais produtivo. É que a Débora está informando que travou a imagem, ela está... Não, é porque eu não coloquei ainda aqui, eu ainda vou passar. Ah, beleza, a interativa apresentação. E aí eu estava só fazendo esse adendo do que a Gabi falou, porque eu acho que tem muito do protagonismo, né? Se eu quero um equilíbrio, eu tenho que protagonizar, eu tenho que buscar ser o dono da ação. O tempo que a Gabi muito bem trouxe, ele voa, ele é finito, a gente não tem controle sobre o tempo, a gente tem controle sobre as nossas ações no tempo, né? Então, o que é que eu vou dar importância? A gente vai falar um pouco sobre isso, e eu trouxe uma reflexão aqui de início sobre a lei de Moore, né? Moore, ele era um cara que foi, né, CEO da Intel, e lá em 1965 ele fez uma reflexão que o número de transistores dos chips, eles duplicariam a cada 18 meses com o mesmo custo, né? Isso seria algo natural, a evolução para que em menos tempo de processamento de dados, os chips eles entregassem, né, um resultado melhor. E a gente vem acompanhando isso dentro da tecnologia. Isso é gestão do tempo, né? Ganho de tempo, ganho de produtividade dentro de um processo. E quando ele citou isso lá atrás, as pessoas da Intel, inclusive, taxaram ele de doido, e a gente vem acompanhando a evolução disso dentro da tecnologia e trazendo um pouco disso para o desempenho, né? Fazendo algumas reflexões. Se alguém chegar, né, para um de nós aqui, o nosso gestor ou a nossa mãe em casa, que a nossa capacidade de realizar algo, ela tem que duplicar a cada 18 meses com a mesma disponibilidade de tempo, a gente vai dizer que a pessoa está doida, né? Eu não tenho como ter mais tempo. E alguém colocou uma frase aqui no chat que eu anotei, que também serviu de reflexão: quanto mais velho eu fico, menos tempo eu tenho. E a gente tem essa sensação, né? E trazendo para essa questão do desempenho, de fato, a Gabi falou que é mãe, né? É filha, é esposa e empreende. Então, quanto mais velho a gente fica, mais responsabilidade a gente tem e mais protagonista a gente tem que ter. E, de fato, a gente consegue, sim, duplicar a nossa capacidade de desempenho com o amadurecimento que a gente conquista, com as ferramentas que a gente aprende, que é o que a gente vai falar aqui um pouco. Mas, para isso, a gente tem que ter clareza quanto ao objetivo, quanto ao que eu quero, por isso que temos que ser protagonistas, né? E o conflito de tempo, na verdade, ele é um conflito interno de prioridades, né? Quando a gente estava falando, a Gabi trouxe isso também, o que é que eu valorizo, o que é importante para mim? Se eu não tiver isso claro, né? Tem uma música bem antiga, Deixa a Vida Me Levar, a gente vai emendando um dia no outro, né? Vai emendando amanhã na noite, e o que eu podia ter feito no trabalho de manhã, eu estou fazendo à noite quando eu tinha planejado de ir para a academia, e aí eu digo que eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, mas quando na verdade eu não priorizei, né? Porque pela manhã lá, a questão da procrastinação que a Gabi trouxe, né? Eu procrastinei, eu não concluí um relatório, e aí eu tenho que entregar hoje, porque a minha empresa precisa que eu entregue hoje, ou eu tenho que fazer uma prova à noite, eu tenho que estudar a matéria que eu acumulei e eu não priorizei lá atrás. Então, existe esse conflito. E mais uma reflexão, antes até de a gente já entrar em alguns métodos, a lei de Pareto, né? Pareto fala, e é muito conhecida essa lei, a gente já escuta falar aí desde o início, né, de faculdade ou do mundo acadêmico, que 20% das nossas ações impactam 80% dos nossos resultados. Então, o pulo do gato, digamos assim, né, para a gestão do tempo, para ser mais produtivo, é a gente entender onde a gente quer chegar, óbvio, quais os nossos objetivos e quais ações vão contribuir de fato e vão impactar positivamente no resultado, fazendo com que eu alavanque o meu ganho, né, e tenha mais tempo para outras coisas que a gente também precisa vivenciar. O tempo ele não é só para o profissional, para o aprendizado, para conseguir entrar numa faculdade, para passar numa disciplina X. Eu tenho atividades que vão, né, dentro aí da nossa vida, né, na vida social, eu tenho que socializar, entender um pouco da minha família, mas a gente precisa gerir o tempo para isso. E para ter esses ganhos,
a gente vai, né, existem 4 maneiras simples, fazer mais de determinadas coisas. Quando eu encontrar quais são os 20%, eu vou investir mais tempo naquilo, né, porque ele vai trazer um resultado maior, vai impactar mais a minha produtividade. Fazer menos de determinadas coisas, eu vou ter que abrir mão de algumas atitudes, como, por exemplo, a procrastinação, vou ter que procrastinar menos, ou, inclusive, fazer menos uso do smartphone, por exemplo, que é um ladrão de tempo muito grande hoje, né? A gente fez, recentemente, uma pesquisa interna lá na empresa que eu atuo, e o grande vilão de tempo das pessoas dentro do ambiente de trabalho é o smartphone, né? São as redes sociais. E, assim, a gente já esperava o número alto disso, a gente descobriu outros vilões, né? Mas não foi uma surpresa, e eu acho que não é uma surpresa para ninguém hoje falar disso. Começar a fazer algo que eu não faço hoje. Então, a partir do momento que eu entendo, já tem coisas que eu faço e tem coisas que eu ainda não faço, né? E pode causar uma dor, ser protagonista de algo vai doer, né? E a gente tem que entender muito bem onde é que quer chegar para conseguir ter esses ganhos. Por isso que a clareza do objetivo que eu falei lá atrás, ela faz muita diferença. Parar de fazer algo que está fazendo, tem coisas que eu vou ter que abandonar de fato, né? Inclusive, falando sobre isso com algumas pessoas, eu falei que às vezes a gente tem que abandonar até algumas amizades que roubam o nosso tempo, né? E aí vai doer na carne em alguns momentos, né? E aí existem 2 formas de aprender, no amor ou na dor. Na dor é mais complexo, né? No amor é melhor, e a gente quer sempre aprender nesse formato, mas nem sempre a gente vai aprender só pelo amor, né? Então vai doer um pouquinho, a gente tem que entender, tem que fazer sentido, e eu volto para a clareza do que eu quero, né? Qual o meu planejamento para o futuro. E aí uma frase que eu já usei no início, que não é possível fazer gestão do tempo, apenas fazer a gestão das nossas ações no tempo, né? Entender o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso incluir ou excluir da minha rotina. Entrando já um pouco mais na prática, a Gabi falou da tríade do tempo. Gente, o livro fantástico, né? Abre um pouco ou muito a nossa mente, dependendo de como a gente esteja para essa leitura. E aí ele traz 3 termos, né? O urgente, o importante e o circunstancial. O urgente é aquilo que a gente tem que fazer com pressa, na correria, gera estresse, a gente não tem tempo, sempre chega alguém, inclusive apontando que tu tem que fazer aquilo, né? Olha, atrasou um relatório, olha, a matéria está acumulada, enfim. E aí a gente vai ter esse estresse porque eu tenho menos tempo para fazer, eu procrastinei ou eu não me programei para realizar uma atividade. E algumas dicas, né, para que a gente evite um pouco mais o urgente. Realizar uma tarefa por vez. A gente hoje é muito cobrado por ser multitarefas. O nosso cérebro, ele até acompanha algumas coisas em multitarefas, mas grandes coisas ele não acompanha. E, inclusive, a gente tem tempos de concentração, por isso que eu vou falar um pouco do planejamento, que é importante, né? Então, existem atividades que a gente vai ter que fazer uma por vez, criar prioridades, né? Adiantar tarefas quando possível. Às vezes a gente programou ali um tempo para uma certa atividade, concluiu, pode adiantar alguma outra, mas a gente vai procrastinar um pouco, né, e não adiantar alguma coisa e não ganhar esse tempo para investir em algo que vai trazer um pouco mais de prazer. Organizar o ambiente, a Gabi trouxe muito bem isso, né? O início do home office foi bem complexo para mim também. Eu acredito que para a maioria dos brasileiros que não estavam acostumados com isso, né? Organizar um local fixo ali de trabalho dentro de casa, a confusão que foi o profissional com o pessoal. O importante é aquilo que gera resultado. É os 20% da lei de Pareto, digamos assim, né? E o importante a gente faz com prazer. Por quê? Porque a gente entende que vai contribuir para o nosso objetivo. Mas para fazer o importante, eu preciso de planejamento, eu vou ter tempo para fazer o importante porque eu planejei. Algumas dicas também, né, para conseguir aí atingir esse nível de planejamento, de entender e estar fazendo o que é importante, o que gera prazer no dia a dia. Tem um planejamento semanal, mensal, anual. Isso é uma evolução, pessoal. Eu iniciei a fazer planejamento dentro da minha rotina diário, né? Eu só conseguia planejar o dia seguinte. E aí a gente vai evoluindo. Eu planejei hoje o meu dia, eu inicio a planejar uma semana. Não necessariamente eu preciso fechar a semana inteira, a gente busca muita perfeição, também foi uma coisa que eu aprendi muito com a gestão do tempo, né? Existe uma frase que o feito é melhor que o perfeito, em algumas ocasiões ela cabe, em outras não, a gente tem que avaliar isso muito bem, né? Mas acredito que para a gestão do tempo, iniciar faz muita diferença. Essa questão do planejamento,
né? Ter metas, ter plano de ação com metas, reservar tempo para fazer o que quiser, isso é muito importante. A nossa mente, ela funciona com prazer, né? Então, eu tenho que ter tempo para fazer o que eu quero, ir malhar, me distrair com os amigos, enfim, instituir pontos de controle. Se eu estou indo no caminho certo, se o meu planejamento está fazendo sentido para o objetivo. A questão do circunstancial, o circunstancial é aquilo que eu posso abrir um pouco de mão, né? Deixar um pouco de lado, porque ele gera desperdício, exagero, não gera resultados, é desnecessário. Exemplos para evitar o circunstancial, celular no silencioso. Quando o celular vibra ou toca, a gente quer olhar uma mensagem que pode deixar para olhar depois, né? WhatsApp e e-mail com horários específicos. Isso foi uma luta para mim, definir horários para olhar o WhatsApp, né? Inclusive, a gente tem que fazer alguns acordos com algumas pessoas. Se for urgente, ligue, porque eu não vou estar respondendo o WhatsApp 24 horas. Saber dizer não, né? Algumas pessoas enxergam com grosseria, mas a gente pode aprender a dizer não, né? O não cabível, digamos assim. A gente tem que entender quando cabe ou não fazer alguma interferência e ter reuniões produtivas. Por exemplo, às vezes a gente marca uma reunião sem pauta ou uma reunião para marcar outra reunião. E aí, fazendo uma breve divisão, né? O Christian Barbosa, inclusive, traz isso, que o ideal é que a gente tenha 70% aí do tempo para o importante, que é onde a gente vai despender mais esforço, que são os 20%, digamos assim, 20% do tempo para o urgente, porque vai ter a necessidade, a gente vai ter que fazer interferências para entregar algo urgente, e 10% para o circunstancial, que a gente consegue evitar esse exagero e não afetar as outras áreas, certo? Eu trouxe um pequeno método, e aí já entrando, né, em algumas ferramentas, para a gente ir já entendendo um pouco de como... Lucas. Oi? Na verdade, é uma observação, além do tempo dos 10 minutos, tem que fazer as interrupções, né? Eu não sei se é só para mim, mas a tua tela, quando aparece, ela tá com duas marcações cinzas, duas barras cinzas. E aí, em alguns momentos, não aparecem alguns elementos que estão no texto, assim. Mais alguém? Nossa, para mim vendo? não. Ou é só para mim? É só para saber. Para mim tá aparecendo. Gabi e Vitor tá aparecendo. Para mim tá aparecendo também. Duas telas pretas. A Alessandra também disse. É como se tivesse travado no momento de carregar, e aí ele trava essas duas barras. Não sei se tem que... Entendi. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Deu certo? Melhorou? Ainda não. Tá do mesmo jeito. Eu não sei o que foi, Lucas, se foi algum errinho, alguma coisa, cara. Deixa eu parar aqui o compartilhamento e compartilhar de novo aqui só o PowerPoint para ver se melhora para vocês. Eu só reparei depois, aí eu fiquei... E agora? Melhorou? Agora tá preto em vez de cinza. Nossa. Cara, mas assim, não tá atrapalhando a apresentação em si, tá super bacana. Pode continuar, cara. Isso não tá interferindo, não. Assim, porque tava em alguns elementos, mas... Melhorou para vocês, agora não. Tá a mesma coisa. Sim. Mesma coisa. Mas como você está explicando, a gente entende o que ficou. Se alguma coisa fica... Se ficar alguma dúvida, interrompam aí para E a gente disponibiliza depois a apresentação para o pessoal também. Sim, tem problema nenhum. O PDF para disponibilizar. Beleza. E entrando na metodologia, alguns pontos, né, para a gente caminhar para a prática, digamos assim. Um método que eu acho muito bacana é o GTD, né? Foi desenvolvido pelo David Allen, que é um consultor em produtividade. Ele é um cara bem conhecido, tem um livro bem bacana, A Arte de Fazer Acontecer. Fala muito dessa questão do protagonismo, né? Enfim, de ter produtividade, de como ser produtivo, de organização de tempo. É uma técnica de gestão bem simples, eu acho que uma das mais simples e objetivas, até que é bem completa, mesmo sendo simples. E ele traz alguns passos com as demandas que a gente tem no dia a dia, né? Inicia pelo coletar, fazer uma lista do que a gente tem de tarefas, o que é que eu tenho para realizar ali no dia a dia, na minha rotina. O processar, que é o processamento de dados, analisar essa lista, né? Identificar quais demandas exigem ação ou não, por exemplo. Porque a gente tem muitas demandas às vezes e acredita que não vai ter tempo, mas tem muitas demandas que a gente nem precisa tomar uma ação específica ou não precisa destrinchar em muitas atividades. É um simples envio de e-mail, né? É uma simples ligação ou uma mensagem e a gente ter essa noção para conseguir equiparar e organizar melhor o nosso tempo. Organizar a rotina, organizar as tarefas, determinar um prazo. Lucas, eu não sei quanto tempo eu vou levar, é a primeira vez que eu estou realizando.
Então, tu vai deixar algo que tu acredita que vai ser o necessário para concluir aquela atividade, né? Pode buscar alguém que já realizou algo parecido para ter essa noção e balizar. Ah, Lucas, eu determinei meia hora e foi 40 minutos. Aprendizado, né? A questão da revisão que vai estar lá na frente. Na próxima vez eu já sei que eu preciso ser um pouco mais assertivo, eu vou deixar ali os 40 minutos para realizar essa atividade. Que dentro do fazer, né, que é a execução, eu vou estar realizando, e a revisão é rever periodicamente as estratégias de execução, como eu falei. O tempo ele foi mal mensurado, eu precisei de mais alguma ferramenta, né? Dentro da rotina, eu precisei de um relatório a mais que demandou um tempo. Então, se é a primeira vez, o método GTD, ele se assemelha ao PDCA, digamos assim, né? Que é bem conhecido, e eu consigo ter um ciclo dentro da minha rotina que eu vou estar sempre avaliando e buscando essa melhoria contínua. Então, é bem bacana, não tem mistério seguindo os passos, né? E a gente consegue ter ganhos aí de tempo, entendendo a nossa rotina melhor. Um outro ponto, dentro ainda dessa questão de melhoria de processo, é falar do processo de melhoria contínua, né? A gente tem que ter etapas dentro da jornada, tem que listar principalmente essas etapas para que a gente tenha controle sobre elas, principalmente quando eu estou fazendo algo novo, o desconhecido, anotar as observações, se possível, anotar qual o tempo médio que eu levei, determinar um percentual de melhoria para esses processos, né? Não necessariamente eu vou melhorar na segunda, na terceira vez, mas se é algo que eu vou ficar fazendo corriqueiramente, é importante que eu domine para ter uma melhor gestão do tempo. E a partir do momento que eu domino, eu vou eliminar alguma etapa. Quem aqui nunca fez um processo, né, que iniciou, era gigante, e a gente vai conseguindo eliminar, substituir algumas etapas, né? Dentro do dia a dia, da rotina, a gente consegue implementar isso e ganha muito mais tempo, inclusive para fazer coisas lá dentro do que a gente já viu, que é mais prazeroso e que a gente acredita que vai contribuir mais para o resultado. Esse processo de melhoria, pessoal, ele é inclusive muito usado para o que é urgente, né? Como eu consigo ser mais proativo com essa ação que ela apareceu aqui como urgente? Apareceu 2 vezes, apareceu 3 vezes, opa, então é algo que eu tenho que ter um farol aceso, porque sempre aparece. Como eu posso me antever? Como eu posso ganhar tempo com isso? Né? Planejar a rotina é muito importante, traçar o objetivo principal, como a gente falou. Dentro desse objetivo principal, ter tarefas bem divididas, tarefas A, B, C, D, E, que vão contribuir para o alcance desse objetivo. Tá sempre analisando a rotina, né? Pensando onde eu posso melhorar. O exemplo, né, para quem estuda aqui, eu vi que algumas pessoas estudam, e eu acho que é o mais difícil, talvez, quando a gente está nesse modelo de definir plano de estudo, né? O que é mais interessante. Então, qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar? Eu quero ser da área de RH, por exemplo. E aí, quais as tarefas, quais as disciplinas que vão contribuir mais para o meu crescimento dentro da organização, olhando para RH, se eu faço administração, né? Os meus 20% dentro dessa rotina de tarefas tem que estar voltado para essas disciplinas. Ou as outras disciplinas vão contribuir para a minha formação, elas não vão deixar de ser importantes, mas eu tenho um objetivo claro na minha carreira, onde eu quero chegar. E aí eu vou entender quais tarefas, quais disciplinas vão agregar mais, né, para a minha carreira, por exemplo, dentro disso. Ou então eu estou estudando aqui para passar no vestibular, né? Quais são as disciplinas que mais são cobradas lá no Enem, por exemplo, né? Quais os últimos temas de redação, se eu quero fechar uma redação, e eu vou me debruçar um pouco mais sobre isso. Dentro do profissional, a gente pode entender também onde eu quero chegar. Eu quero ser um gestor, eu quero ser promovido, eu quero entregar mais, quero ter mais resultado na posição que eu estou, né? Então, tem esses pontos. Ter blocos de tempo é um desafio isso, né? É sair principalmente do diário e ter blocos de tempo para o seu dia a dia. O bloco de tempo, eu vou dar o exemplo da Gabi aí, que trouxe, que é mãe, empreende, ela tem blocos de tempo, com certeza, blocos de tempo família, né? E aí ela vai determinar dentro do dia a dia dela, se vai ser pela manhã, na quinta-feira, que ela vai estar com os filhos, né? Mas ela tem um bloco de tempo com quantidade de horas determinada para X atividades. E aí ela vai encaixando isso dentro do calendário dela, né? De deixar de prostituir o tempo, dizer não, de fato, dizer não para um amigo que está te tirando do foco, dizer não para um relatório que foi pedido em cima da hora e tu pode entregar depois, porque nem tudo que é urgente é importante, né? Existe esse mal dentro das organizações que, bora, termina aqui, que é para ontem,
E aí a gente tem que entender um pouco desse impacto para saber dizer não. E criar regras e critérios em relação ao tempo, né? Meu tempo, minhas regras. Eu escutei essa frase um dia de uma gestora, que eu quis agendar uma reunião com ela e eu disse que era importante. E ela, olha, meu tempo, minhas regras, eu já tenho as minhas reuniões. Né? Tu que vai me dizer que eu tenho que ir para essa reunião porque é importante. Eu entendo qual é o meu objetivo aqui dentro da organização, óbvio, ela não falou com todas essas palavras, mas traduzindo o que ela quis dizer, ela é a protagonista do tempo dela, né? Não é a minha reunião que é importante, eu que tenho que me adequar, porque ela planejou a rotina dela e eu não planejei a minha naquele dia e estava marcando a reunião em cima da hora, né? Então, é nesse sentido de protagonizar o tempo. E aí, algumas ferramentas, né? A gente tem o Trello para planejamento, tem o Pipefy, tem o próprio Planner dentro do pacote Office, a gente usa o Office, né, no dia a dia, e eu, por exemplo, não conhecia o Planner, né? Então é muito bacana para planejamento, eles trazem uma visão de Kanban, que tu consegue ali organizar a tua rotina, né? E o Planner de guerra, né? Eu gosto de chamar o Planner de guerra, esse que a gente pode imprimir, que eu acredito que é um primeiro passo também para usar depois aí alguma ferramenta online que vai te dar uma visão melhor, mas dentro do Planner a gente vai disponibilizar o material e eu tenho um arquivo que é um A3 nesse modelo aqui que eu trouxe na tela, que eu consigo ir ensaiando o meu planejamento, porque o planejamento ele é repetição, né? Eu errei, eu apago e coloco para um outro dia, eu não posso deixar com que isso aconteça rotineiramente, eu tenho que ir ajustando os pinos ali do meu planejamento, para lá no final eu conseguir dizer que eu entreguei, né? Inclusive tem aqui planejar para realizar, a gente só realiza aquilo que a gente planeja. Se não está planejado, eu nunca vou priorizar, né? Dentro de gestão de rotina, a gente tem aí o Outlook, o próprio calendário do Outlook, a gente usa muito e-mail hoje, né? Então, o Outlook traz o calendário. O Google, ele tem um calendário, a gente consegue baixar no smartphone, até trouxe aí a tela do smartphone, e ele vai lembrando, né? E ter ações do dia a dia dentro do calendário não é ser o doido do tempo, é ser o protagonista do seu tempo, né? Eu escutei da minha esposa, inclusive, quando eu comecei a colocar alguns alarmes, ela disse, tu tá endoidando com isso. Eu, não, eu tô tentando ser mais produtivo, né? Inclusive, quando ela começou a enxergar isso, ela começou a colocar alguns alarmes na rotina dela, para tentar também ser mais produtivo, né? E aí eu tenho alguns dias na semana que eu coloco um despertador para sair do notebook, de fato, porque senão a gente vai emendando e eu não vou para a academia, eu não vou me distrair um pouco mais, eu tenho que fazer gestão do tempo para isso também, né? Eu trouxe até um meme que eu vi no Instagram ontem, né? E aí eu achei muito engraçado e acho que contribui, eu não sei se dá para ver a tela toda, mas a namorada falou com o namorado, aí deu bom dia para ele, e ele, 1 minuto depois, já respondeu. E ela, né, a paquera ficou surpresa, porque disse que ele sempre está acordado, sempre responde, e ele mandou um print do despertador que ele colocou, do alarme, porque tem aqui na descrição, 8 horas, bom dia, Ana Clara, todos os dias. Todo dia ela dá bom dia nesse horário, né? 12h05 é o almoço dela, então talvez é a hora que ela vai pegar o smartphone para falar com ele. Ele entendeu o planejamento de tempo dela, ele tem um objetivo de conquistar ela, está muito claro o objetivo dele, onde ele quer chegar, e sempre que ela responde, ele está disponível porque ele fez a gestão da rotina dele. Ele criou pontos de alerta, né? E como ele sabe que está indo bem? Porque ela ficou ali surpresa, né? Como é que o cara sabe que eu vou falar com ele? Como é que ele sabe que eu vou está abordando nesse cenário? Então, ele organizou, planejou a rotina dele, então, para ver que a gente faz gestão do tempo em tudo, né? Ela está dentro de tudo, não está só dentro do âmbito profissional, no planejamento de estudos, ela está na nossa vida, né? Principalmente, eu não tenho filhos ainda, mas sou filho, né? E entendo que para quem é pai, mãe, é muito mais desafiador, porque tem mais um vilão de tempo, se não cuidar e não planejar, que são os filhos, né? Mas eles têm que estar contemplados nisso também, para que a gente consiga dar a atenção necessária, acompanhar, assim como para quem é casado, para quem é filho, atenção para os pais, porque isso é combustível também para o nosso planejamento, para os nossos objetivos, o que a gente vai alcançar, né? E é meio que impossível separar o pessoal profissional. Eu vou concluir, viu, Larissa? É o último slide. Eu queria deixar essa frase, né, que gestão do tempo é treino, como a gente falou aqui, né? Eu trouxe alguns recursos simples, né? Até comentei com a Gabi que eu acredito que a gente não deveria aprofundar tanto, eu acho que é um momento de instigar, talvez, vocês para essa temática, né? Até pelo tempo que a gente tem. E gestão do tempo é treino, assim como andar de bicicleta, dirigir, nadar, correr. A gente viu esse exemplo que eu vi aí do meme no Instagram, que a gente aprende até nas redes sociais,
né? E a gente tem que filtrar isso e trazer para o nosso dia a dia. Então, treinem, pessoal, planejem, sejam os protagonistas aí no tempo de vocês, na vida de vocês, senão o tempo voa, como a Gabi trouxe no relógio, e a gente vai viver cheio de bengala dizendo eu não tenho tempo, eu não fiz isso porque eu estava cheio de demanda, enquanto eu não estava protagonizando, a vida estava me levando. Né? Obrigado aí pelo tempo e valeu pela escuta. Bacana, bacana, cara, muito bom. Eu só queria compartilhar também, Lucas, aqui contigo, que a gente tem uma tendência de querer dar conta de tudo. A gente quer saber tudo, né? Então, assim, pessoal, escolha uma dessas ferramentas que o Lucas passou para vocês. Não precisa vocês ir atrás de todas as ferramentas, né? Comecem por uma delas, porque se você vai, para não gerar até mesmo a frustração, né? Cara, o Lucas passou aqui 6 ferramentas, olhei as 6, estou conseguindo fazer só uma e olhe lá. Né? Então, começa devagarzinho. Para mim, no meu pessoal, que me ajudou muito, foi saber dizer não, né? E fazer uma coisa de cada vez. Né? Então, assim, só contextualizando para ficar mais fácil, eu começava a leitura de 4 livros ao mesmo tempo. Chegava no final do ano, 5 livros. Eu lia um e ficava 4 pela metade. Agora, o que eu faço? Eu leio um livro todo para começar outro, e assim, ó, estou lendo aí praticamente um livro por mês e olhe lá, se não for mais. Né? Então, cada um conseguir arranjar sua estratégia, né? No caso. E além disso, né, Vitor? Além dessa questão de não se desesperar e pegar todas as ferramentas e tudo de gestão do tempo e focar em tudo, mas começar com o simples, como você falou. E se de repente a primeira que você testou não deu certo, vai para a segunda. Porque isso também vai muito da gente ver aquilo que faz mais sentido para a gente. Né? Por exemplo, eu sou doente pelo Trello. Né? Então, o Trello eu uso assim como faz parte da minha vida já. E já a agenda normal, não faz tão parte da minha vida, né? Então, isso vai muito de cada um. E é importante você experimentar para ver o que faz sentido, né? E focar naquilo que faz sentido. Fato, Gabi. Experimentar mesmo. Para encontrar a ferramenta ideal, eu testei algumas também. Lucas, desculpa te interromper, só porque eu realmente preciso fazer esse informe. É que já são 8h02, né? E algumas pessoas entraram um pouquinho depois, então a gente tinha avisado logo no início que a gente ia tentar fazer em uma hora, no caso de duração, e se estender no máximo 15 minutinhos, né? Então tentar encerrar até as 8h15. Como já são 8h02 e a gente já finalizou as apresentações da Gabi e do Lucas, a gente está abrindo agora esse momento para essa conversa mais aberta, para quem quiser dar algum exemplo, se pronunciar, ligar o microfone, colocar uma pergunta no chat, né? E trocar essas experiências mesmo. Inclusive, até a Adriane comentou aqui essa história da procrastinação, né? Assim, a procrastinação. Então, assim, só para deixar bem claro para o pessoal, né? Se está tudo bem, a gente realmente entender um pouquinho mais esses 15 minutinhos, né? Para tentar não atrasar mais do que isso. E que esse é o momento que a gente convida vocês a participar de forma mais ativa mesmo, né? De comentarem, de questionarem, quem guardou aí alguma dúvida, né? Já coloquei, quem ainda não colocou o nome, por favor, também, né? Pode me responder no privado as informações para o certificado. E já deixei aqui no chat, né, o nosso grupo do Telegram, para vocês quiserem entrar, a gente vai estar colocando material lá também. Nosso Insta, nosso canal do YouTube, onde a gente vai estar colocando vídeo, né? Que está gravando agora do Talks. E os talks anteriores já estão lá. Então, qualquer coisa, vocês podem também me perguntar no privado, tá? Mas só para fazer esse informe, desculpa realmente cortar o fluxo. O Lucas estava falando até das ferramentas, do caso, né? Tranquilo, Larissa. Mas era muito mais isso, né? A questão do testar mesmo, de não desistir na primeira, não dá certo, eu não consigo planejar meu tempo. Eu tive muita dificuldade, né? E eu consegui virar a chave quando eu encontrei a ferramenta correta, né? E a agenda é uma das que faz, diferente da Gabi, eu gosto muito de ter esses lembretes no dia a dia, né? A agenda do Outlook, ela me ajuda demais. Né? E a do Google, quando ela fala, inclusive, porque hoje a agenda ela pode ser falada, te lembrar, né? Te dar um alerta falado, isso ajuda demais. No meu caso, eu vou até dar aqui um exemplo, né? No meu caso, eu ainda não tive ainda, né, essa iniciativa de experimentar essas ferramentas. Para não dizer que não tive o Trello, eu já utilizei, mas foi para organizar dados e não necessariamente tempo. Mas uma coisa que tem me ajudado, que me foi ensinado, é a fazer um plano de ação. Então, tem algumas atividades a serem feitas, e aí aquela atividade específica, né,
a gente vai fazer um plano de ação para tudo que precisa ser entregue. Então, nisso vai ter que constar a data de entrega e todo o processo, todos os prazos que precisam estar dentro desse processo. E esse plano de ação, ele visualmente me ajuda muito, porque quando eu olho para ele, eu vejo que eu tenho, sei lá, 10 coisas para serem entregas, né, em 2 semanas, e eu vejo todas as datas, todos os dias, isso vai me ajudando a me organizar na semana, nos momentos em que eu vou encaixar para poder fazer aquela atividade, ou ganhar tempo, como o Lucas disse, né? Terminei uma atividade, tô livre, eu quero procrastinar, mas aí eu me lembro, nossa, mas se eu podia antecipar, porque se eu não antecipar amanhã vai ser pior, então antecipa um pouquinho, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Às vezes surge realmente algo que é urgente no dia de amanhã. Então, se sobrar um tempo hoje, faz um esforcinho. Se você tá bem da cabeça, se realmente tem essa disponibilidade, acho que é legal. Eu acho que uma observação importante até, né, a nossa mente, ela divaga em alguns momentos dentro das atividades, né? A gente não consegue manter o foco 100%. E algumas pesquisas que eu já li, o nosso foco ele consegue ficar mantido ali em até 2 horas numa atividade, né? A gente está muito concentrado em até 2 horas. Então, no planejamento das agendas, ter sempre essa preocupação, né? Ter um momentinho ali de desligar para ligar em outra, né? E ter esse tempo máximo de execução de uma determinada atividade, até porque a gente não vai entregar tudo de uma vez, tem que ter essa consciência, a gente não vai dar conta de tudo de uma vez, né? Entender o que pode ser delegado, tem algumas outras técnicas que a gente vai aprendendo no dia a dia, né, para conseguir realmente entregar um resultado e ser mais produtivo. Bacana. Larissa, eu acho que se ninguém tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta, a gente pode estar fazendo já um encerramento, né? No caso, tem alguns comentários aqui no chat, não sei se vocês... até a Adriane fez uma pergunta, ela comentou assim, que ela já fez plano de ação, né, para o desenvolvimento de um plano de negócio da faculdade, e as datas, né, com as ações que faltavam, geravam ansiedade nela. Então, assim, né, eu falei que para mim me ajudava a me organizar, no caso da Adriane, ela ficava ansiosa olhando para essas datas. E aí ela falou, porque eu ficava pensando em tudo que eu tinha que fazer para o próximo dia. É normal a gente ficar ansioso quando a gente olha, né, para essa montanha de atividades, para a montanha de datas que a gente tem que dar conta? Aí depende, né, do perfil de cada um. Por exemplo, para mim, isso facilita, né? Porque, de fato, eu tenho clareza, tudo que eu vou fazer no outro dia, e eu fico mais aliviada. Se eu não tiver, né, o plano definido, com as informações no Trello, isso é que vai me gerar ansiedade, né? Então, eu acho que isso vai muito do perfil de cada um, sabe, Adriene? E eu acho, Adriane, que tu pode inverter um pouco esse olhar e no fim do dia, né, que tu tá realizando, na verdade, tu checar o que foi feito, vai te dar uma sensação maior de dever cumprido, né, de eu conseguir e não se culpar quando acontecer algum percalço de não ter entregue tudo que estava no planejamento, porque planejamento também não é perfeito, né, e não pensar tanto no como também. Às vezes a gente pensa muito no como e esquece o objetivo que a gente vai ter de ganho. E se a gente for pensar só na dificuldade do dia a dia, não vai para frente mesmo, não. Né? Então, é ter controle sobre isso que dá tudo certo. Ou então, Lucas, não estou dizendo que é o seu caso, viu, Adriene? Mas eu tinha uma mentoranda que ela dizia que ficava ansiosa, que ficava agoniada, vendo tanto de coisa que tinha que fazer depois, que planejar para ela não fazia sentido, e ela estava se auto-sabotando, sabe? Então tem que ter esse cuidado, porque a linha é muito tênue, né? Às vezes a gente está fazendo as coisas sem perceber, e quando pensa que a gente está se auto-sabotando para não fazer aquilo, né? Porque o planejamento, de fato, ele é fundamental, né, para as nossas vidas, independente aí da área de atuação. Bacana. E o que o Lucas falou também, eu acho que é bacana, porque assim, é você valorizar o que você fez, né? Então, você tem uma lista de 10 coisas para fazer no dia, chegou no final, você fez 8, deixou 2, você olha para aquelas 2 e fica se martirizando. Putz, eu deixei de fazer 2, né? Faltou essas 2, cara, mas tu fez 8, né? Então, valorizar também o que você fez, tentar ter essa perspectiva mais ampla, né? Acho que até fazer um checklist de coisas que você fez e que às vezes não estavam no planejamento, mas como a gente, né, aparecem demandas que precisam ser cumpridas e às vezes a gente olhar o que a gente fez, quando a gente anota o que a gente fez, o motivo da gente não ter, né, dado conta de outras coisas que estavam planejadas, deixa a gente um pouco mais tranquilo, porque a gente olha, agora eu entendi o que aconteceu. Peraí, né?
Eu tive que resolver outra coisa, então não é que eu não fiz nada, eu fiz outras coisas, talvez eu não consegui dar conta do que estava planejado, mas aí a gente vai fazendo esses ajustes aos poucos. E como a gente falou aí, no fim é treino, né? Às vezes a gente planejou 10 coisas e eu não tinha capacidade de entregar as 10. Eu sofri um pouco com isso, eu atendo gestores. E eu não deixava tempo lacuno na minha agenda para receber ligação, atender um gestor, né? Entender ali o que é que ele estava passando naquele momento, porque ele ligou para mim, enfim. E eu acabava não entregando no final nem 50% do que eu tinha planejado em alguns momentos, porque tem muito vilão dentro de empresa, né? O vilão do tempo. E aí eu passei a deixar lacunas na minha agenda. Eu não planejava mais 10 entregas, eu planejava 6, né, focando no que era principal e conseguia deixar essas lacunas para atendimento dos gestores, das equipes, que é o que vai acontecer quando a gente está dentro de RH, por exemplo, com essas requisições para dar um suporte aí na gestão, né? Gente, eu vou fazer então, acho que já que ninguém mais tem algum questionamento, né? E algumas pessoas já colocaram no chat, já são 8h11, eu vou começar a fazer o encerramento, né? Agradecer pela presença de todos. Queria fazer um convite, na verdade, para vocês. O nosso próximo Talks, né, de saberes já tem data, vai ser no dia 15 de setembro, né? E o tema vai ser comunicação não violenta. Então, assim, quem tiver interesse, né, a gente vai estar postando nas redes, óbvio. Então, quem achou antes, acho que encontra fácil de novo agora, né? E a gente vai estar fazendo no dia 15 de setembro. Então, assim, eu já deixei no chat também, né, os nossos links, quem quiser depois procurar. E depois a gente vai estar mandando certificado exatamente para esses contatos que vocês passaram para mim, né? E o material também, que o Lucas vai estar passando, a Gabi, nosso grupo do Telegram. E eu queria pedir para a gente tirar uma fotinha de registro para fazer esse encerramento antes de eu passar, né, para a Gabi e para o Lucas também fazer o agradecimento deles. Mas porque senão eu vou esquecer da nossa foto. Então, assim, quem tiver disponibilidade agora, puder ligar a câmera para a gente tirar uma foto. Bom, quem também não puder, a gente entende, né? Cada um vive uma realidade, às vezes está no trabalho, está na rua, realmente não tem como ligar a câmera ou não se sente confortável. Olha, eu vendo rostinhos, que coisa boa. O André tá no desktop, tudo bem, não tem câmera. Já passei por isso. Já passei por muitas aulas remotas em que eu não tinha câmera. Toda aula que tinha foto era um sacrifício. Eu falava, professor, desculpa, mas eu não tenho câmera. A câmera não funciona. Eu acho que é isso, Larissa. A gente pode. Vamos tirar a foto, então. Deixa eu ver, tá todo mundo aparecendo. Quem quiser se ajeitar para ficar bonita, a hora é agora. Quem quiser botar uma reaçãozinha também, não tem a câmera, mas pode escolher uma reação, que é essa carinha de reações, né? Eu vou até colocar uma aqui, festejando. Dominique, 1, 2, 3 e... Beleza. Muito legal. Eu vou deixar agora a Gabi e o Lucas fazendo agradecimento, né? E aí, após o agradecimento, eu vou encerrando a gravação e vou encerrando o Talks também. Gente, foi uma honra estar aqui, agradecer a Vivaz, né? Vitor, Larissa, dar um abraço enorme na Maria, ela fez falta aqui, aquela energia, aquela alegria dela, né? Sempre contagia, contagiante. E um abraço a todos, foi um prazer realmente estar fazendo parte, né, desse momento, tá bom? Beijo grande. Faço das palavras da Gabi as minhas, né? É só agradecer a confiança, né? A atenção de vocês, o tempo. Acredito que a gente aprende quando repassa conhecimento, né? Revisita algumas coisas. Obrigado, Vitor, pelo convite, Larissa, pela mediação, né? Foi muito bom o momento. A gente que agradece, né? Vai ficar muito contente com esse momento. Então, também fico muito feliz. Muitas pessoas agradecendo aqui no chat, né? Que ficaram felizes realmente. Se vocês quiserem também colocar o Insta de vocês, eu vou estar salvando, né, as mensagens. Se vocês quiserem colocar para a gente marcar vocês quando a gente for postar, né? A gente divulga as fotos. Então, é isso. Eu acho que a gente pode fazer o encerramento, né, Vitor? 8h14, né, com todos os agradecimentos, realmente muito, muito, muito enriquecedor. E eu acho que já deu uma luz, né, as ferramentas principalmente, porque quando fala de gestão, a gente pensa como é que faz, né? E aí vocês já trouxeram aí uma série de sugestões de como começar. Que é o mais importante, começar.
É isso, pessoal. Agradecer vocês dois, né, Lucas e Gabi, e desejar boa noite ao pessoal que estava aqui com a gente até agora, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Obrigado. Gente, tchau, tchau. Vou encerrar a nossa gravação.